bem? Essa é a aula 7 de interpretação de textos, é a última aula da teoria da interpretação de textos e depois na aula 8 nós vamos ver exercícios de interpretação de texto. Por quê? Porque interpretação de textos é tu ler o texto e fazer exercícios. Essa parte teórica é importante? É, mas na hora da prova não vai vir teoria sobre interpretação de texto, vai vir questões. Então vamos terminar com essa aula 7 agora, vamos dar aquela última passada sobre significação, texto e contexto, que vai te ajudar a resolver algum tipo de questão desse aspecto aí nas provas, tá bom? Vamos para nossa aula de hoje então. Significação, texto e contexto. As palavras não funcionam isoladamente, mas em textos, e estes, por sua vez, também não nascem no isolamento, mas sim na relação com outros textos, com a realidade, com a cultura e sob a interpretação de seres imersos nelas, os leitores, certo? E o leitor, ele faz parte do texto, tá? Então, assim, ó, essa aula, pessoal, se vocês acham maçante me ver falando aqui, olhando para a tela, eu te peço, então, que vocês só leiam a apostila, porque essa aula vai ter bastante texto, vai ser bastante maçante, mas eu vou tentar colocar as coisas da melhor forma possível aqui para vocês, tá bom? Então, se vocês quiserem ler a apostila, fiquem à vontade, tá? Mas vamos lá, quem quiser me acompanhar, vamos junto na aula, tá bom? Assim, a significação é algo complexo, pois no âmbito do texto as palavras muitas vezes transcendem o sentido usual previsto no dicionário. Então, os estudos da linguagem, que na gramática e na linguística estrutural se detiam na frase, passaram a uma nova etapa e se debruçaram no texto e dali para o intertexto e para o discurso. As palavras, em resumo, são sons ou imagens acústicas que acontecem em nossa mente em simultâneo com as ideias. Ou seja, signo e pensamento são dois lados de uma mesma moeda. Estão inseparavelmente ligados um ao outro. Mas há um vínculo obrigatório entre os sons, a imagem acústica, o significante, e as ideias, significado, conceito. Existe esse vínculo obrigatório? É obrigatório que o som rosa, ao ocorrer na mente de um falante do português, seja ligado a um conceito de uma flor produzida pela roseira? Será? A resposta é não. Se assim fosse, as línguas seriam meras nomenclaturas. Como vimos antes, a ligação entre o significante e o significado, ou entre o som e a ideia, só existe porque uma comunidade linguística assim o convencionou. Se tais usuários da língua usassem rose, né, ou libélula, então o nome seria mudado, certo? Além do mais, usamos muitas outras palavras para designar tal flor. Ela, a rainha de todas as flores, etc., né? E por outro lado, usamos o termo rosa para determinar outras coisas que não sejam o produto da roseira. Uma mulher, um homem efeminado. A rosa de Hiroshima, que é uma bomba atômica, né? Pode ser a cor rosa, né? Pode ser várias coisas, né? Vale dizer ainda que conforme os interlocutores vão usando... Vamos começar de novo. Vale dizer ainda que conforme os interlocutores vão usando as palavras, eles atribuem novos matizes de sentido às palavras e por vezes saem do sentido denotativo e conotam os signos linguísticos. Por tudo isso, a significação é algo bastante maleável. Ou seja, uma palavra nem sempre significa aquilo que ela foi feita para significar. Quando eu falo, por exemplo, de ébano, eu posso estar falando de uma pessoa da cor negra. Quando eu falo de olhos de pérola, não necessariamente a pessoa tem pérolas no lugar dos olhos, significa que os olhos dela são brilhantes, né? Então isso é o sentido conotativo, né? Essa coisa da poesia e tudo mais, né? Próximo aqui. Em suma, a relação entre os sons e as ideias é arbitrária e frequentemente transformada. Apesar de as línguas manterem certa estabilidade, o léxico reunido em dicionários, né? Há, paralelo e contraditoriamente a isto, uma mutabilidade nos signos, pois os interlocutores, mesmo fixando certos significados para determinados significantes, impõem variações na significação. Ou seja, cada pessoa interpreta uma determinada palavra de uma forma. Então, muitas vezes os textos, não sei se vocês já repararam, principalmente quando vai ler uma poesia,
aquela poesia pode significar que está falando de uma guerra, ou pode significar que está falando do amor. Cada leitor vai ler aquela poesia e vai interpretar de uma forma. E pode ser que o autor queria falar da reunião da casa dele num domingo à tarde, sabe? E aí umas pessoas estão achando que ele está falando da guerra, outras pessoas estão achando que ele está falando do amor, e ele na verdade estava citando a bagunça que é aquela família toda deles reunida num domingo de tarde. Então assim, a gente nunca sabe o que o autor quis dizer, muitas vezes, né, acaba não sabendo o que o autor quis dizer, e assim abre margem para a interpretação de cada pessoa com a sua percepção individual, certo? Ou seja, as palavras têm valores estáveis e valores variáveis. O som de P no signo pato serve para que estabelecemos um valor diferente para gato, e assim se faz a referência da ideia de um certo animal e não a outro. Todavia, se digo, este rapaz é o maior gato, ou o maior pato, posso estar querendo dizer que o mesmo é bonito, ou ladrão, ou alguém ágil e flexível, esperto, ou então dizer que ele é um otário, que ele é um idiota, né? Então, por ser pato, né? Idiota, otário, pode ser qualquer coisa, né, pessoal? Portanto, há previsibilidade na significação e há também maleabilidade. Vale então perguntar, se as palavras não possuem um sentido fixo, como encontrar a significação delas? E aí, como é que faz? Há uma significação básica prevista nos dicionários e memorizada pelos falantes das línguas, e também há uma previsibilidade no modo como se organizam as palavras em frases, e isso serve como parâmetro para uma padronização no uso dos idiomas e também para que as línguas não se dispersem em dialetos. Então, assim, claro, existe um padrão da língua portuguesa para determinar que gato é aquele animal peludinho, que muitos dizem que tem 7 vidas e tudo mais. Mas daqui a pouco a gente pode estar usando gato no sentido conotativo, mas não vai deixar de ter o sentido real de gato, que é o animal peludinho, né? Então, assim, existe o sentido denotativo, que é o sentido real, gato, peludinho e tal, e tem o sentido conotativo, que pode ser um homem bonito, um gatuno que rouba, né? Então, várias formas, né, de se ver a coisa. Assim é nos dicionários e nas gramáticas que se deve buscar, a princípio, a significação. Contudo, dado que as pessoas acabam sempre recriando a língua, modelando o sentido das palavras conforme suas necessidades no âmbito da criação dos textos e na prática da comunicação, a significação neste plano deve ser buscada no próprio texto a partir da relação entre as palavras e frases que o formam, na relação que o texto faz com outros textos, com o contexto e com a situação social a que se refere. Então, assim, no âmbito de todo um contexto, tu pode achar novos significados para determinadas palavras no meio de um texto, certo? Desta forma, é nos textos que as palavras comunicam e não o fazem isoladamente, mas em diálogo com a cultura e com a realidade, que são formadas principalmente de textos. Vejamos, por exemplo, o uso da palavra passo. Vamos ver agora o uso da palavra passo, tá? Em primeiro lugar, quando uso a expressão estou a um passo da eternidade, o meu interlocutor deve detectar que não estou dizendo estou a um laço da eternidade, pois isso significaria algo como estou a ponto de prender ou enlaçar a eternidade, o que inclusive não teria muito sentido no plano denotativo. Tá? Ora, as letras P e SS produzem sons que nesse caso remetem a uma ideia diferente do que fazem a letra L e a letra C cedilha. Ou seja, elas marcam na mente dos usuários na língua portuguesa um valor que corresponde a ideias diferentes. Isso se dá porque, ao colocarmos as palavras funcionando em textos, elas são detectadas como sons que nos revelam ideias. Assim, ao mudarmos os sons, as ideias mudam também, certo? Conclui-se neste primeiro nível de análise que a questão da significação passa, a princípio, pelo valor dos fonemas e pela diferenciação entre eles, pois é assim que as pessoas detectam uma ideia em oposição a outras. Todavia, a questão da significação é bem mais complexa e não fica apenas na questão do valor dos fonemas. Então, vejamos, vamos ver aqui. Quando escrevo ou digo a um amigo que estou a um passo da eternidade, estando eu em um hospital, isso tem uma significação. Porém, se eu usasse as mesmas palavras estando no altar à espera de minha noiva, a significação seria outra. Conclui-se, em segundo lugar, que ao formar as mesmas frases em situações sociais diferentes, os usuários de uma língua
na verdade, estabelecem diferentes textos em que a significação das palavras varia. Então aqui, pessoal, vou fazer só um link aqui para vocês. O cara está no hospital, lá na UTI, e aí ele fala para o amigo dele, eu estou a um passo da eternidade. Está morrendo. Está no altar esperando a esposa e fala, eu estou a um passo da eternidade. O que ele está imaginando? Uma vida inteira ao lado daquela mulher amada, né? O cara vai entrar para uma final de campeonato, ele fala, estou a um passo da eternidade. O que se subentende com isso? O que se subentende com isso? Que aquele jogo final ali tem um grande valor histórico e que ele vai entrar para a eternidade se ele se destacar ali naquele jogo, ou se o time dele for campeão, ele passa a fazer parte de um rol histórico de eternos, né? Um escritor escreve alguns livros de grande sucesso e está prestes a ser nomeado para a Academia Brasileira de Letras. Aí ele fala, eu estou a um passo da eternidade. O que isso significa? Que se ele se tornar um imortal da Academia Brasileira de Letras, ele vai ser eternizado como um grande escritor. Entendeu? Então, a mesma expressão, muitas vezes, pode ter sentido totalmente diferente. Além disso, o contexto linguístico em que as palavras se encontram, isso é, a relação das palavras com outras em uma mesma frase ou em um texto, também determina o sentido. Assim, por exemplo, dizer estou a um passo da tua casa pode ter a significação comum de movimento das pernas se estou falando ao celular com um amigo. Estou a um passo da tua casa significa que está chegando na casa, né? Há, além disso, uma outra dimensão da significação que é a do interlocutor. Quando dialogamos com alguém, ou mesmo quando trocamos mensagens escritas, naturalmente tenta-se chegar a um consenso sobre o sentido das palavras para haver entendimento, certo? Todavia, as pessoas têm crenças e valores diferentes, conhecimentos diferentes, culturas diferentes e, vale dizer, passam por estados de espírito diferentes. E tudo isso irá influenciar em parte ou totalmente na significação das palavras, dado que ninguém é obrigado a entender o mundo de acordo com a vontade e a crença do outro. Aí, por exemplo, se eu falo para um amigo meu lá no WhatsApp, né? E aí, seu vagabundo, o que isso pode significar? Eu estou falando que ele é um cara que não gosta de trabalhar? Eu quis dizer, e aí, amigão, né? Ou eu quis dizer, e aí, porque ele é servidor público e tá de feriadão, alguma coisa assim, e eu digo, e aí, vagabundo? Quer dizer, servidor público, tá de feriadão, tá no ócio, né, ali, né? Tá, o cara conquistou aquilo ali, mas, né, pode ser interpretado como e aí, vagabundo, entendeu? O cara fala, e aí, vagabundo pode ser várias coisas, então, não necessariamente vai ser aquilo que está explicitamente. Vagabundo, de acordo com o dicionário, é a pessoa que não trabalha, que não tem emprego, alguma coisa assim, que não quer trabalhar, não gosta de trabalhar. Então eu posso estar querendo dizer isso e provocando ele para uma briga, alguma coisa assim, né, dizendo, e aí, vagabundo, né? Ou então eu posso dizer, e aí, vagabundo, meu amigo, beleza, sabe? Ou então sem querer dizer nada. E outra, né, então dizer, pelo fato dele ser servidor público ali, tá de boa no feriadão, eu vou falar, e aí, vagabundo, no sentido de, tá de boa, né, feriadão, perna pro ar, né. Então, pode ser várias coisas, né. Então, depende, o interlocutor também vai ajudar a compreender o que eu quis dizer com aquela mensagem ali, né. Com isso, no contexto do hospital, podemos interpretar passo como estar perto da morte, ou estar indo ao encontro de Deus, ao encontro de Alá, etc. Né? Depende da crença da pessoa, né? Conforme as crenças de quem está falando, ou mesmo de quem está interpretando tal fala, etc. Já no contexto do casamento, por sua vez, a interpretação poderia ser estou perto da felicidade, ou algo assim, se bem que algumas pessoas repudiam a instituição do casamento e podem interpretar a referida frase como ele está a um passo da falta de liberdade, ou das dívidas, etc. Né? Então, cada um pode interpretar da forma que quiser, porque por isso que depende tanto do interlocutor, né? A questão da significação, contudo, não para por aí. Os textos são produzidos em relação a contextos, como já o dissemos, pois se colocássemos a expressão estou a um passo da eternidade na boca de uma personagem de uma obra literária ou de um filme artístico, o sentido seria ficcional, não se referiria à vida real, pois nenhum ser humano estaria de fato prestes a morrer, né? É só o personagem ali
daquela obra literária que estaria a um passo da eternidade. Por outro lado, se tal frase fosse pronunciada por um paciente em um consultório psicanalítico, então ela adquiriria outro sentido, pois na teoria psicanalítica, na maioria das vezes, né, no mais das vezes, né, o médico tenta interpretar as frases de seu paciente em relação às repressões guardadas no inconsciente, fruto de seus traumas de infância. Então ele pode dizer que está a um passo da eternidade e ser maluquice da cabeça dele. Ele pode estar com uma neurose de que está morrendo e na verdade não está. Ou ele pode estar com uma neurose de que ele está se tornando alguém famoso, ou que ele é Napoleão, né? Algum tipo de delírio, né? Deste modo, nesses dois casos, as palavras são usadas em relação a dois contextos linguísticos e culturais diferentes, o artístico e o científico, e isto interfere substancialmente no sentido das mesmas. A significação, assim, é dotada de complexidade, pois nem sempre há uma ligação estável entre o significante e o significado. Muitas vezes, pessoal, vocês vão ver, assim, que tá lá um texto assinado pelo Jô Soares. O que tu espera de um texto assinado pelo Jô Soares? Ah, pode ser que ele tá fazendo alguma piadinha, brincando. Aí um texto assinado ali pelo Moacir Scliar, daí tu já pensa, não, isso é um texto sério, entendeu? Então também muitas vezes pode depender de quem está assinando aquele texto, de quem é o autor daquele texto, até pelo título, né? Se o título lá do texto for As Dificuldades do Dia a Dia, ou se o título do texto for Viva as Melancias, entendeu? Tu já vê pelo título, às vezes, que o contexto daquilo ali pode ser irônico ou pode ser uma coisa muito séria. Tá? A relação entre esses dois elementos deve ser investigada levando em consideração o texto onde a palavra se encontra e na relação deste com o contexto, com a situação social e com os interlocutores envolvidos no processo comunicativo. Então, tudo o que estiver ao redor do texto vai ser levado em consideração para que saiba qual é o significado dele realmente. Tá certo, pessoal? Essa foi a última aula teórica, então, da interpretação de textos. A próxima aula vai ser os exercícios, então, tá certo? Continue focado e até a próxima aula. Muito obrigado.